garotas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Paz do Senhor! Estamos muito felizes de estar aqui de volta com vocês. E hoje nós vamos fazer a nossa primeira EBD pela internet, né? Ainda continuamos, todo mundo de quarentena, e a obra de Deus não pode parar, né? Quando o inimigo pensou que ele pararia a igreja, ele se enganou. Porque, na realidade, ao invés de ter só a nossa igreja lá na Olympus Teves, Nós somos a igreja. Nós fizemos várias outras igrejas, porque cada um lar virou uma igreja para nós cultuarmos ao nosso Deus. Eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, os meus vizinhos estão quase me expulsando, porque a gente faz culto quase todo dia. Porque nós ansiamos pela presença de Deus, né? Bom é estar na presença de Deus, não importa se é na nossa sede, se é na congregação, o importante é que nós nos apresentemos a Deus, né, como verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador, ele adora em qualquer lugar, ele não precisa de templo feito por mãos de homens para poder estar adorando. Então, hoje nós vamos fazer com vocês a nossa primeira aula. É tudo novidade para mim, mas a gente vai se adaptando, né? Nós vamos tentar fazer mais ou menos do jeito que a gente faz lá na nossa aula mesmo, lá na escola dominical, lá na igreja. Hoje é a lição 1, é a primeira lição do novo trimestre, e a gente tentou fazer o mais dinâmico que a gente conseguiu, né? Estivemos na nossa igreja hoje, pegamos algum material lá na nossa salinha, trouxemos fantoche, trouxemos flanelógrafo. Tem bastante coisa legal agora para a gente passar para vocês, porque a gente fica muito limitado dentro de casa. Então hoje a gente conseguiu dar uma fugidinha, usamos luvas, usamos máscaras, muito álcool gel, conseguimos entregar algumas revistas nas casas de vocês. E para as crianças que eu não conheço o endereço de vocês, a revista está na igreja, a tia Nininha vai estar lá na igreja, das 19 às 20 horas. Não precisa correr para pegar a revista, porque a gente vai estar passando todo o conteúdo por aqui, tá bom? Fiquem em casa. Sair só estritamente necessário, tá? Vamos seguir as recomendações e logo essa tormenta passa e vai ser uma bênção. Hoje nós vamos usar a revista Saber Mais. Olha, Jesus, o Filho de Deus. Olha, revistinha nova. Tinindo aqui, ó, tá com cheirinho de nova, não tem nem um amassadinho pra gente. E vamos começar já fazendo uma oração, né, Isa? Como é que os cordeirinhos oram? Meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos e falo com Deus sobre oração. Tia Isabelle, pode orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por nos permitir, Pai, nós estamos aqui, Pai, adorando o Senhor, ensinando, Pai, a palavra, a sua palavra, aos pequenininhos, Pai, os futuros pastores, presbíteros, missionários. Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar uma musiquinha com eles, Isa? Vamos? Vamos? Vamos lá, essa é uma música bem conhecida, hein? Nos 3 palavrinhas. 3 palavrinhas. Vamos lá. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Agora vamos mais rápido. Sim. Vamos? 1, 2, 3 e 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Mais rápido. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Mais rápido. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra-la-la.
vamos falar, a lição 1, fala sobre uma coisa que ninguém gosta. Eu acho que aqui ninguém gosta. Quem aqui gosta de ganhar presente? Eu gosto, eu amo Eu ganhar também gosto presente. muito. Esse presente que nós vamos falar hoje é um presente muito especial. Ó, a caixa tá vazia. Não vou contar pra ninguém. Hoje a gente vai falar sobre um presente que a gente vai encenar aqui para vocês entenderem muito bem. Alguém aqui já ganhou um presente e não quis o presente? Aquela meia daquela tia de Natal, sabe? Olha só o que aconteceu com esse nosso presente que a gente vai falar hoje. Eu dei o presente para a Isabelle e a Isabelle rejeitou meu presente. Meu Deus, que coisa feia, que mal educada. Mas é exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para os seus. E os seus o rejeitaram. Então hoje nós vamos falar aqui sobre esse presente maravilhoso que o nosso Deus mandou para nós. Lição 1, o melhor presente de Deus. Eu vou falar e a Isa vai repetindo, tá? Igual a gente faz na nossa aula. Lição 1, o melhor presente de Deus. Lição 1, o melhor presente de Deus. Texto do dia. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Está em Isaías 9, 6. Essas letrinhas que vocês estão vendo aí do lado, NTLH, significa Novo Testamento na linguagem de hoje. Ó, cri, 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 cri. Ó, aquele grilo deu uma colinha aqui, ó. Cri, cri, cri. Vamos lá, repete. Texto do dia. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Isaías 9, 6. Eu falei, porque se vocês forem ler lá na nossa Bíblia, vai estar um pouquinho diferente, tá? Por isso que essas letrinhas aqui significa que é uma nova versão. Uma versão mais fácil de ser entendida do que essa nossa tradicional. Resumindo, Jesus é o maior e melhor presente que Deus deu à humanidade. Resumindo, Jesus é o maior e o melhor presente que Deus deu à humanidade. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ler aqui, porque só tem uma revistinha de aluno. Então a gente vai ler o que tem na revista de vocês e depois a gente vai passando o restante da aula. Vamos tentar fazer o mais rápido que a gente puder, porque senão o vídeo fica muito pesado e demora muito tempo para carregar, porque a minha internet é muito abençoada. Deus criou o homem e a mulher para serem felizes e viverem para sempre em profunda comunhão com Ele. Porém, ambos desobedeceram ao Senhor. O pecado de Adão e Eva levou a humanidade a viver longe de Deus. Mas o amor de Deus é infinito. Por isso, Ele providenciou um meio de nos resgatar. Deus idealizou um plano de salvação para toda a humanidade, prometendo que enviaria seu único filho, nascido do ventre de uma mulher, para morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Durante séculos, Deus usou muitos profetas para falar ao povo que o Messias viria para salvar a humanidade. Um destes profetas foi Isaías. Ele anunciou a vinda do Senhor muitos séculos antes do nascimento de Jesus. Outros profetas, como Daniel, Zacarias, Miqueias e Obadias, também falaram desse acontecimento. O tempo passou, mas Deus é fiel. Ele sempre cumpre as suas promessas. E então, no tempo certo, o maior e melhor presente de Deus para a humanidade veio ao mundo, Jesus. Através de Jesus, hoje podemos ter acesso direto ao Pai. E assim teremos comunhão com Ele. Essa é a revistinha de vocês. É o texto que está aí, né, do aluno. Agora a gente vai meditar um pouquinho
no que tem na nossa revista de professor, tá bom? E vocês prestem bastante atenção, porque hoje não tem a colinha da tia Isabelle na hora do exercício, hein? Presta atenção para vocês fazerem hoje com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, com a madrinha, porque a gente não pode ficar sem fazer, tá bom? A vinda do Messias ao mundo foi preparada por Deus por meio do povo judeu. E Abraão e sua família foram escolhidos para iniciar o plano de Deus no mundo. No meio desse povo, Deus levantou profetas que anunciaram a salvação dos pecados por meio do nascimento, ministério e morte de Messias. Cumprindo-se as profecias, o Filho de Deus nasceu da descendência do rei Davi. Está lá em Isaías 11, do 1 ao 5, 2 Samuel 7:13, Jeremias 23, 5 e Salmos 132, versículo 11. Nós não vamos ler, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Como está escrito acerca de Jesus, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essa profecia sobre o Messias representa de forma especial a esperança do reino de Israel e a esperança do poder e da salvação que o novo Deus traria. Agora vamos trabalhar a lição. Pra gente é bastante diferente da aula assim, né, pela internet, porque não tem as crianças para interagir. As crianças perguntam muito. Parece que a gente falando com nada, né? Sim. E a gente vazia, assim, só eu e Isabelle, é uma coisa assim, chega a ser engraçada. Mas... Parece aqueles pequenininhos que finge estar falando com um monte de gente, assim, na câmera. A gente sente. Ou então falando no espelho, né? Pois e assim, nossos cordeirinhos, eles perguntam tanto que às vezes eu tenho que pedir ajuda para os universitários, né? Aí eu vou lá no pastor Aureliano, como é que é? Ele vai e me explica assim, assim, assim. Eu vou lá e passo para as crianças. Ou às vezes até ele vai lá em cima e esclarecer nossas dúvidas, né? Que já teve na Páscoa passada, foi uma bênção, ele teve lá em cima, né? E explicou pra gente o significado dos pães asmos, da falta de fermento no pão. E foi muito lindo. E é assim que nós costumamos interagir. O que não pode acontecer é de ficar dúvidas pendentes. Pode ser que às vezes acontece que criança e jovem pergunta muito. E às vezes não dá tempo de responder todos, mas aí a gente leva as perguntinhas e depois volta na próxima aula. Que não pode ficar em dúvida, porque é perguntando que a gente aprende, né? Uma promessa antiga. Você já pensou na criação do homem e da mulher? Entre as maravilhas que Deus fez, que Deus criou, está o ser humano. Na verdade, o homem, ele é a obra-prima da criação. Você sabia que o homem se parece com Deus, com o seu Criador? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas essa semelhança, ela não é física, pois Deus, ele é espírito. E ele se refere ao fato do homem poder pensar, raciocinar e se relacionar com o seu Criador. O homem, porém, desobedeceu ao Senhor quando ouviu a voz de Satanás, né? A gente está falando sobre o pecado original. Quando Deus criou o mundo, ele fez lá o Jardim do Éden perfeito, né? Aí fez Adão, não foi isso que a gente aprendeu na aula do pecado original? Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança ele o fez, né? E Deus viu que faltava algo para Adão. Então o que Deus fez? Fez cair sobre Adão um sono profundo, não foi isso? E fez da costela de Adão a obra master da criação, que é Eva. E aí o que aconteceu? Aquele jardim tão lindo, tão perfeito, Adão e Eva viviam lá no Jardim do Éden, felizes, sem pecado, não tinha dor, não tinha dívidas,
Não tinha problema nenhum, nem precisavam de estudar. Né? Ninguém trabalhava, gente. Você, olha, lavar roupa, né? vou te falar, às vezes dá vontade de... Ai, às vezes eu fico me imaginando assim, meu Deus, se eu encontrasse com Adão e Eva, o que eu faria? Gente, o que vocês fariam? Em pensar que por causa do pecado deles, a gente tem que trabalhar, a mulher teve que ter passar a ter dor de parto, que antes não tinha, né? E o homem teve que começar a trabalhar, né? Para do seu próprio suor ter o seu sustento. E um lugar tão lindo, gente, a natureza, né? Tão lindo. O que faltava nesse lugar? Não faltava nada. Só que o homem, ele vai muito pelo que ele vê, né? E segundo a história, Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles pecaram. E aí o que acontece? A primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva, quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus. Crianças, vocês acham que é possível se esconder de Deus? Não. O salmista fala o quê? Que ele pode ir lá no mais profundo do mar, que Deus ele vai estar lá. Então não adianta a gente tentar se esconder de Deus. E aí, Deus foi lá no Éden, chamou por Adão, chamou por Eva. O que aconteceu? Eles se esconderam, porque eles se deram conta que estavam nus. Por quê? Antes do pecado, eles não tinham percebido ainda que eles andavam nus, porque não havia pecado, não havia malícia. E a partir do momento que Satanás ofereceu a Eva aquele fruto, né, que era o fruto proibido lá do meio do Jardim do Éden, eles tiveram discernimento entre o bem e o mal. E aí eles se descobriram nus. E quando Deus chegou lá no Éden e chamou por eles, chamou na intenção, é claro que o nosso Deus ele é sabedor de todas as coisas, já sabia que eles tinham pecado, por isso que eles se esconderam. Só que a gente não pode se esconder de Deus. Então Adão e Eva apareceram para o Senhor com a sua nudez coberta. O que isso daqui simbolizou? Que além deles pecarem, eles quiseram esconder de Deus que tinham pecado. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que teve consequências esse pecado, né? Perdemos muito com o pecado de Adão e Eva. Por isso que eu falo com vocês, que, olha, se eu encontrasse com Adão e com Eva, misericórdia. Com Adão e com Eva. Eu falei ao contrário? Com Adão e com Eva. Com Adão e com Eva, gente. Adão e minha Eva, tá? E Adão e Eva pecaram. E a consequência desse ato foi a perda de algo muito precioso, que é a comunhão com Deus. A entrada do pecado no mundo trouxe muitos males para toda a humanidade, inclusive a morte. Olha que coisa terrível. Deus, na sua onisciência, onipresença, ele já sabia que o homem pecaria, né? Só que eles podiam ter tido o livre-arbítrio de não pecar, né? Mas escolheram pecar. Então, é importante que vocês saibam que para cada ato, para cada escolha que a gente toma, eu sempre falo isso com a Isabelle, que temos consequência. Então, vamos pensar direitinho antes de qualquer decisão que nós vamos tomar. Bom? Inclusive a morte, que para mim é a pior de todas, né? A pior consequência do pecado foi a morte. Que a gente até trabalha, a gente sofre para levar o pão de cada dia para dentro de casa, mas eu acho que o pior de tudo é a morte. Não havia mais esperança para o homem, pois eles tinham sido separados de Deus, estavam condenados não somente à morte do corpo, como também à morte eterna do espírito. Se o homem não tivesse desobedecido a Deus, jamais ele conheceria a morte. Mas Deus, em seu infinito amor, planejou uma forma de trazer o homem novamente para perto de si. Alguém sabe me dizer qual foi essa forma que Deus planejou? Vamos agora descobrir sobre ela? Foi o plano de salvação. Deus criou o plano de salvação. Nós estudamos Vocês lembram, né, sobre o plano de salvação? É. Vamos lá, vamos seguir aqui.
para trazer o homem novamente para perto de si. Para livrar o homem do mal, o Senhor criou um plano de salvação. E o plano consistia em enviar alguém ao mundo sem pecado para nos resgatar e nos levar novamente ao contato com Ele. Alguém sabe, gente, como é que foi feito esse plano de salvação? Como é que a gente cantou? Deus enviou seu Filho amado para morrer em seu lugar. Em meu lugar, tá? Na cruz morreu por meus pecados, mas sepulcro vazio está, porque Ele vive. Glória a Deus. Então, exatamente isso que Deus fez, né? O amor de Deus, ele é tão grande, que mesmo Adão e Eva tendo pecado, né? Perdido a liberdade de viver na paz de Cristo que reinava lá sobre o Éden, Deus ele criou um plano de salvação, né? Porque ele não queria que nós nos perdêssemos. E aí o que ele fez? Deus cumpriu a sua promessa feita lá em Gênesis 3,15, onde aprendemos que era necessária a vinda de um Salvador para livrar o mundo do pecado, pisando na cabeça da serpente. Durante séculos, o Senhor usou os seus profetas. Cadê os profetas? Os profetas, né? Nossa, tá muito escuro aqui, a pessoa já tá meio cega. Então, tá aí os profetas? Tá dando para vocês verem? Tá dando para ver? Durante séculos, o Senhor usou os seus profetas para lembrar ao povo que um dia o Salvador viria ao mundo. Deus usou profetas como Isaías, Daniel, Miqueias, Joel e entre vários outros profetas. Jesus, o único meio de reconciliação com Deus. E o tempo passou. E o que aconteceu? Tudo o que Deus havia dito se cumpriria. Por isso, com muito cuidado, Deus escolheu e preparou uma jovem que deveria trazer o Messias. Alguém sabe me dizer qual era o nome dessa jovem? O nome dela era? Maria! Muito bem! Maria, ajoelhadinha ali, que deveria trazer o Messias prometido ao mundo. A escolhida entre as mulheres, entre as moças, foi Maria, uma jovem que era muito humilde. Ela era de Nazaré, na Galileia, e que estava noiva de José, um jovem carpinteiro descendente de Davi. Ao receber a notícia do anjo, Maria, ela ficou muito feliz, mas também ficou muito surpresa. Assustada, né, gente? Pois seria a mãe do Messias prometido. Em seu infinito amor, Deus traçou um plano de salvação à humanidade. Por isso, ele precisou enviar o seu único filho. Que coisa linda! Que coisa linda! Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, né? A profecia se cumpriu. Maria engravidou e gerou o nosso Messias. Aqui, Nosso Jesus, né?
Em seu infinito amor, Deus traçou um plano de salvação à humanidade. E por isso, ele precisou enviar o seu único filho, Jesus, para que pudesse novamente nos reconectar, né, ao nosso Criador. Então, o que a história conta pra gente? Que o menino nasceu, né, através de Maria. Alguém sabe como é que foi o nascimento de Jesus? Todo mundo sabe, né, gente? Sabe, Isabelle? Sei. Então. E Maria deu à luz a Jesus. E o menino cresceu. E chegou o grande dia. Um dia muito triste. Que a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para morrer numa cruz. A morte terrível, né? A morte de Jesus. Mas essa foi a única forma de nós novamente nos reconectarmos com Deus. Esse foi o plano de salvação. Jesus veio e morreu, teve uma morte terrível, uma morte de cruz, para que nós fôssemos resgatados. Glória a Deus por isso, porque se Deus não tivesse enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós numa cruz, nós não teríamos nos reconectado com Deus. Então, através desse plano de salvação, nós novamente podemos ter uma vida com Deus, né? Deus veio, mandou Jesus, morreu por nós lá na cruz do Calvário e nos religou, nos reconectou com o Pai. E hoje nós temos direito, aquele mesmo direito que Adão perdeu, essa morte de cruz nos deu de volta, que é a vida eterna. Que a gente crê que todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? Jesus veio para nos salvar deste mundo cruel. Então a gente sempre costuma, quando a gente fala sobre o plano de salvação, a gente sempre costuma fazer para as crianças um apelo. Tem um ditado no mundo que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas a gente costuma dizer, né, Isabelle, que filho de crente, crentinho não é. Então nós fizemos uma festa do pijama lá na igreja, que foi uma benção, né, Isabelle? Foi muito bom. E nós fizemos o apelo, nós falamos sobre a festa da transformação, né? Antes eu era o milho e hoje sou pipoca. Nós passamos para as crianças todo aquele processo da transformação, né? Do milho, desde o milho até a pipoca. E ali a gente ficou muito feliz, assim, nós temos o hábito de fazer o apelo. Mas a gente nunca imaginaria que daquelas crianças que estavam lá, 8 crianças ainda não tinham confessado a Deus, a Jesus Cristo como Salvador. Então, assim, a palavra de Deus ela é muito clara. Nós precisamos aceitar Jesus. Nós precisamos confessar a Jesus como nosso Salvador. Porque a Bíblia diz que aquele que confessar a Jesus diante dos homens, ele também nos receberá como filho, né? Então, criança, vocês que ainda não confessaram a Jesus como seu Salvador, filho de crente não é crentinho. Hoje eu convido vocês a estarem fazendo isso. Quem aqui ainda não fez o pacto com Deus, o acordo com Deus para a salvação? Então hoje eu quero convidar vocês que ainda não aceitaram a Jesus, não confessaram a Jesus como seu Salvador, para que o confessem. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se envergonham do nosso Deus, não confessando a Ele como seu Salvador, que Deus também se envergonhará diante dele. Imagina só Jesus voltando para buscar a sua igreja, e você, Cordeirinho de Cristo, ficou tanto tempo lá na igreja junto com a mamãe, com a vovó, mas não confessou o Senhor como teu Salvador. Então, vai ser muito triste pessoas ficando, né, não tendo direito à salvação, porque não confessaram o nosso Deus como seu Salvador. Então, hoje eu quero convidar vocês para passar por essa ponte. Porque, na verdade, Jesus, ele é uma ponte que nos leva a Deus. E o sacrifício dele na cruz nos proporcionou um novo e vivo caminho para chegarmos ao nosso Pai, né? Então não existe salvação se nós não nos achegarmos a Jesus, não nos confessarmos a Jesus. Então eu quero te convidar nesta hora para você estar aí na sua casa, faz uma oração assim bem no seu coração, se tiver a mamãe, papai ou alguém perto. Vamos orar agora e confessar, se você ainda não fez essa confissão de fé para o nosso Deus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vocês possam estar fazendo agora. Vamos orar? Vamos? Bate a mão no seu coração.
Põe a mão no seu coraçãozinho e repita essa oração com a gente. Senhor Jesus, nesta noite, eu entendi o plano de salvação. E eu quero, nesta noite, te confessar como meu único e suficiente Salvador. Ó Deus, escreva o meu nome no livro da vida, de onde ele nunca será tirado. Em nome de Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Glória a Deus. Então essa foi a nossa primeira aulinha, né? Agora vocês não vão ter a cola da tia Isabelle na hora dos exercícios, tá bom? Vamos lá para a parte das atividades? Agora eu vou explicar as atividades. Vamos lá. Número 1. Encontre em sua Bíblia as referências abaixo e relacione-as corretamente às profecias. Agora eu vou explicar para vocês entenderem melhor. No número 1, vocês vão ler. Vou ler com vocês. Letra A. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena. B. Seu nome será maravilhoso conselheiro. C. Porém, inimizade entre ti e a mulher. D. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora eu vou ler as opções. Isaías 11:12, Gênesis 3:15, Miqueias 5:2, Isaías 9:6. Vocês vão ler, vocês vão procurar na Bíblia essas referências e vão ver se A, B, C ou D. E vão colocar no espacinho, entre parênteses. Número 2. Complete de acordo com a lição. Letra A. Deus é fiel. Ele sempre... C. Pontinho, pontinho, pontinho. As suas... P. Pontinho, pontinho, pontinho. Letra B. Se não fosse J. Pontinho, pontinho, pontinho. Hoje não teríamos acesso a D. Pontinho, pontinho, pontinho. Nem direito a V. Pontinho, pontinho, pontinho. E. Pontinho, pontinho, pontinho. Eu acho que você já deu para ter uma ideia, né, gente? Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu não tô as respostas. Você, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, ajude aí o nosso cordeirinho a fazer esse exercício. Quem não tá com a revista, nós vamos deixar uma foto, tá? Aí vocês copiam uma folhinha. Isso, faz uma folhinha solta, porque teve algumas crianças que eu não tive como entregar a revista, porque eu não conheço o endereço de vocês, não sei onde vocês moram. Mas tem revista ainda lá na igreja com a tia Nininha, tá? Se vocês quiserem, é só deixar no comentário que a gente dá um jeitinho de entregar essa revista para vocês. Se vocês não tiverem que fazer, leia de novo, pergunte ao responsável, pergunte à vovó, à mamãe, leia a referência. E que vocês vão conseguir, tá bom? Mas o importante é fazer, hein, gente? Tem que fazer. Mesmo se não conseguir, tente. Se não estiver conseguindo, passa pra próxima e depois você volta, exatamente. Tá bom? Acabou isso? Acabou, né? Encerrando. Tudo que os profetas falaram da parte de Deus a respeito de Jesus aconteceu. Deus tem o controle de tudo. E sua fidelidade e o seu amor para com a humanidade são imutáveis e eternos. Deus nos presenteou enviando seu Filho Jesus, o único meio de reconciliação entre o homem e o seu Criador. Glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu nesse dia, né? De trazer para vocês esse aprendizado. Na verdade, trazer para nós, né? Porque a cada dia nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus. E eu queria agradecer a presença de vocês. E não esqueçam de ir lá, tá? Nos comentários e colocar lá a resposta de vocês depois. Mas espera um pouquinho para o amigo fazer, porque se você colocar a sua resposta, o amigo vai lá e copia, não é? Uhum. Quando eu falar lá, ó, tá liberado, bota lá a resposta. Vocês vão lá, ó, posta, combinado? Para a semana que vem, a nossa lição será a lição 2, um nascimento milagroso.
Olha, preste atenção, cuida muito bem das revistinhas de vocês. Nós nunca deixamos de levar para casa, porque tem criança que tem irmão menor, aí Papagaio, periquito, cachorro, gato. água, do nada a água cai em cima da revista, despenca tudo. Pega fogo. Pega fogo sozinha. Então, o que a gente fez? Tivemos esse sacrifício hoje de entregarmos essa revista, porque não é bom que vocês fiquem sem o aprendizado, tá bom, gente? Senão a gente vai perder o hábito de aula da EBD. E durante a semana a gente vai ver se a gente consegue fazer mais coisas para vocês. A gente trouxe bastante material, temos bastante historinha, verdade. Fantoche, flanelógrafo. Gente, pra quem entendeu, flanelógrafo é isso aqui, ó. Isso aí, que a gente vai colando aqui historinha para vocês. Então, assim, temos bastante coisa, dá para aguentar a quarentena um tempinho aí. Gente, a EBD comprou pra gente uma mala de ideias, um livro muito bom. Que a gente estava correndo muito atrás desse livro, mas estava difícil de achar. Olha, posso dizer para vocês? Tem coisa boa aí, coisa nova. Coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Vai por mim. Minha casa tá espalhada de EVA por tudo quanto é lugar. Páscoa, espera depois da quarentena. Ó, nossa festinha vai bombar. Vamos orar, criança, agradecendo a Deus por essa lição? Foi um prazer estar com vocês. Nosso vídeo já tá muito grande. Gente, mas vai dar tudo certo. O próximo tem que ficar menor, porque é difícil, não tem como correr muito, senão a criança não consegue entender. Vamos orar, agradecendo a Deus? Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos e falo com Deus sobre oração. Ó Deus, neste momento nós queremos te agradecer por essa oportunidade que tu nos deu, ó Pai, a nossa primeira aula da EBD, Senhor, pela internet. Enquanto durar, Senhor, essa quarentena, nós não podemos ficar, Senhor, sem alimentar os nossos cordeirinhos. Pai, nos abençoa, nos cubra com o teu sangue, nos dê uma semana abençoada, ó Pai. É o que pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acabou. Tchauzinho pra vocês, a paz do Senhor. Até a próxima. Até a próxima, não é a próxima aula, até o próximo vídeo, tá? Essa semana nós vamos fazer bastante vídeo pra vocês, ó. Se inscreva no nosso canal. Virtuais pra vocês. Se inscreva no nosso canal, vá lá na nossa página no Facebook, segue a nossa página, escreva no comentário ideias de vídeos pra gente fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal pra gente, quando a gente bater 100 inscritos, a gente vai fazer uma live. Da próxima vez a gente vai tentar fazer uma aulinha menorzinha, tá? Vai ser muito difícil, porque a pessoa fala demais. Ó, beijo, beijo, a paz do Senhor pra vocês. Deus abençoe. Tchau!